Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Carros em Foco e hoje vamos continuar a série de vídeos sobre chassis, projeto de chassis de carros de corrida. E no vídeo passado a gente estava falando de buchas flutuantes e acho que faltou uma, né? Ficamos aí para falar de uma das configurações e a gente vai falar nesse vídeo, certo? Mas antes de falar isso, meu nome é Anderson, sou engenheiro mecânico graduado pela Federal do Ceará. Vim para a Universidade de Modena e Reggio Emilia na Itália fazer um mestrado em engenharia automotiva, com bolsa de estudo e tudo. Me formei, entrei para a Universidade de Brecha, onde eu faço doutorado agora, né? E é isso, carteirada dada, vamos começar. Tá calor pra caralho aqui na Itália, puta que pariu. Vambora. Então a gente vai falar hoje de mais um tipo de bucha, certo? Que é a famosa bucha com pescoço. O que é bucha com pescoço? Ela tem um estreitamento. Bucha com pescoço é quando ela tem um estreitamento. E esse estreitamento ele tá ali pra quebrar, né? Ele é até um dispositivozinho de segurança. Beleza, então vamos lá, vamos desenhar essa outra bucha. Ok, cadê você? Ok, vamos lá. Jaizinho pra gente começar. Pra ficar triste. Porque isso aqui é tristeza, né? Estudar é uma merda. Ai, vambora. Então, é isso. Vamos começar com essa bucha aí. Deixa eu ver. Beleza. Aí, doida. Vamos lá, desenhar um parafuso. Com que cor eu tava desenhando parafuso? Tava desenhando de azul, então vamos manter o azulzinho. Então vamos desenhar o nosso parafuso, certo? Tá aqui o parafuso. Parafusão aqui, grosso, certo? E geralmente esse caso aqui, geralmente é um parafuso longo, tá? Então temos o parafuso aqui e aqui e aqui, o Allen. Ok, o Allen da lenda. Perfeito. Não, não está perfeito. Aqui, vamos aqui. Beleza. Então, tracinho aqui, inclinaçãozinha aqui. Ofi, já fiz errado já. Pronto, aqui o nosso parafuso. Aqui também. E agora a gente vai desenhar os componentes. O que é que tem, certo? Que componentes são esses? Uniball, buchas, né? Que é o que a gente está vendo. No caso, buchas flutuantes, né? Beleza. Então tá, vamos lá.
Beleza. Primeiro componente, ele vai ser o último, né, assim, que vai ser a porca, basicamente. Beleza, aqui é a nossa porquinha. Essa porca geralmente é chamada de jet nut, certo? Beleza. Agora a gente vai começar com as buchas flutuantes. Certo? Aqui tá a bucha. Aqui a buchinha. Aqui está a bucha. Certo? E aqui temos o que? Floating bushing, ou bucha flutuante. Perfeito. Agora vamos desenhar um uniball. Uniballzinho, rocheda. É horrível. Beleza. Ok, acho que tá bom. Então está aqui o nosso uniball. Beleza. Agora é que entra o grande lance dessa configuração, certo? Que são o quê? É o que a gente chama de hot hat bushing, certo? Que são buchas que tem um chanfrozinho e elas podem se deformar. Servem como um dispositivo de segurança, né? Então vamos lá. Vou pegar aqui uma laranjinha. E beleza. Aqui a bucha. Opa. Reparem nisso, certo? Reparem nisso aqui. Beleza. Vamos pro próximo.
Good. Certo? E aqui eu vou ter uma outra também. Beleza. Temos aqui as que a gente chama de hot hat bushing. Certo? Detalhes. Vou trazer um pouquinho para cá. Perfeito. Então, veja que aqui temos duas buchas, né? E reparem nessa distância aqui, né? Agora eu vou ter um comprimento maior, né? Com buchas até a porca, né? E esse parafuso seria um parafuso que a gente chama de NAS. NAS bolt, né? Vocês falem. Certo? Partes importantes aqui. Certo? A gente vai já falar com mais detalhes do parafuso, dessas coisas. Parte importante. Vamos pegar essa região. Essa região? Não, opa, até desenhei errado aqui. Pera aí. Não é só aqui, mas tem isso aqui também. Beleza? Aí, ó, chanfrozinho. Por quê? Para não machucar o parafuso. Essa região do parafuso. Não pode machucar o parafuso. Tem que dar sorvete pro parafuso, porque senão quebra mesmo. Certo? Então, a gente tem esses detalhes técnicos, né? A gente tem esses detalhes. E aqui também, eu esqueci de pôr, né? Como sempre. Aqui também. Não vai machucar a Uniball, né? Beleza. Então temos dois detalhes importantíssimos. Um aqui e outro aqui. Certo? Beleza. E o que isso significa? Vamos ver. Ok. Certo? Aqui a gente veria isso. Mais ou menos isso aqui. Certo? E por que que isso é importante, né? Então, aqui também.
Beleza, então a gente tem essa região aí, certo? Então isso aqui é feito para evitar, né, tensões, né, nessa região crítica. Certo? Logo na cabeça do parafuso, onde é uma região crítica, né? Beleza. Então temos esse tipo de parafuso. Vamos só finalizar o desenho aqui, né? Beleza, desenho finalizado. Ok, então vamos lá, certo? Então vamos lá. Outro detalhe importante é esse aqui. Que é que esse aqui é um gap. Certo. Ok. Então temos essa configuração, certo? Vamos lá. Nessa configuração, uma bucha flutuante é utilizada em conjunto com outras duas buchas
do tipo top hat. E aí entra uma coisa, um detalhe interessante, que é justamente o gap que eu falei. Um pequeno gap já é pequeno, né, gente? Um gap é deixado de propósito. A gente deixa essa configuração já com uma pequena sobra de comprimento, certo? Não tá tudo fixo e apertado. Esse é o ponto, né? Um gap deixa eu ver como é que eu posso dizer. Um gap entre peraí. Certo. Então, um gap entre as buchas do tipo top hat é deixado de propósito. Ok. É planejado propositalmente, certo? No momento do aperto, certo? A bucha vai se deslocar e vai fechar o gap. Certo. Dessa forma, não há aperto na junta esférica, que é o que? A Uniball. Não há aperto na junta esférica.
que senão funcionaria forçadamente, né? De maneira forçada, com resistência. Não aperta na junta esférica. Ok. Beleza. Certo. Ok, não há aperto na junta esférica. O sistema se alinha, né? Ou seja, todos os componentes se alinham. Beleza. As duas se alinham e... As duas se alinham, o sistema se alinha, se alinha no singular, Malbrau. O sistema se alinha, acomoda tolerâncias, né? Acomoda tolerâncias. E o aperto, e o mais importante, o aperto então vai direto para a junta esférica. Vixe, Maria. Beleza. Beleza. Aí a gente precisa falar desse technological feature, né? Que é desse detalhe técnico, né? Que é o quê? O pescocinho,
né? Tanto o chanfro como o pescocinho, certo? O pescocinho é justamente isso aqui, né? Que é um estreitamento, a gente chama de neck, né? Neck seria pescoço, né? Mas vamos chamar de estreitamento. Ok, certo? Beleza. O estreitamento na o estreitamento nessa bucha top hatch, ele tem função de segurança, ou seja, aperto, pancada, quebra a bucha, né? Não tá carregando o bicho. Nossa, está quente, bicho. Beleza, agora tá carregando. Então, esse estreitamento que a gente vê aí, ele tem função de segurança, certo? Tanto evitar torque excessivo, de segurança, tem função de segurança como evitar torque excessivo, certo? Se eu der um torque muito grande, eu não vou quebrar a peça, né? Ou se eu bater, dar uma cacetada que pega ali na direção do parafuso, na roda, que ao invés de quebrar tudo, né? O Uniball, que o Uniball é caro, junta esférica é caro. Então você faz isso para que as buchas possam absorver isso, né? É uma forma. Ou evitar torque excessivo e servir de sacrifício, de peça de sacrifício, né? Em impactos. Por isso que essa distância que a gente chama aqui, geralmente a gente chama de shanks. Shanks é um termo usado nessa parte de projetos para impactos, sabe? Batidas, pancadas. Deixa eu ver como fica em português. Certo? Seria impactos mesmo que levam à falha. E aí eu uso esse comprimento, né? Por exemplo, eu tenho essas duas buchas aqui que podem se deformar e quebrar. Então eu uso isso para dar uma certa absorvida também, né? E claro, para evitar torque excessivo.
Beleza. Então temos aqui uma configuração. Perceba que a Uniball é pequenininha, né? Nesse caso, certo? Porque geralmente packaging, né? Certo? Então, ok, estreitamento da bucha. Outro detalhe é que a bucha, ou é que a junta esférica é menor. Por que é menor? Certo? Pois não nesse tipo de montagem não suporta a carga axial de aperto. E nem está responsável por absorver pequenos erros de montagem. Nem está responsável por compensar pequenos erros de montagem. Certo? Deixa eu só botar aqui de azul, porque letras são azul. Ok. O que mais? Então, nessa configuração, isso aqui, com a Uniballzinha pequena, né? Nessa configuração, a junta esférica é dedicada somente a articulação certo? Somente a articulação, alinhamento angular, certo? E transmissão de carga cinemática. Somente a articulação, alinhamento angular, e transmissão de carga cinemática.
Ou seja, eu tenho ali a Uniball, que vai fazer ali o seu trabalho, né, de alinhamento angular na hora ali da articulação, ok? Né, dentro da manga de eixo. Eu tenho a bucha, essas buchas top head que a gente descreveu aqui, que ela vai o que? Receber a carga axial ali do parafuso quando apertado. Fecha o gap, fecha o sistema, trava tudo, né? O parafuso, certo? Faz esse trabalho de aperto, mantém o conjunto fixo. Os estreitamentos que a gente tem, né? Os estreitamentos servem como dispositivo de segurança. Vai falhar primeiro, antes de eu aplicar uma carga que o sistema não está preparado ou de alguma pancada. E aí eu mantenho um conjunto em funcionamento. Beleza. Acho que a gente pode passar para outra configuração. Tem mais alguma coisa que eu acho interessante para trazer? Ok. Vou botar aqui. O uso de juntas esféricas menores acarreta em um conjunto manga de eixo e seus componentes manga de seus, eu gosto assim. E seus componentes mais leve. E aí o que? Estamos falando de suspensão mais leve, menor massa não suspensa, né? Ou seja, mais leve, menor massa não suspensa. Menor inércia. Menor atrito interno. Por que menor atrito interno?
Por quê? Basicamente, o meu atrito interno, eu tenho, vamos supor, esse conjunto, certo? Tenho buchas flutuantes aqui. Então, e eu vou ter aqui também outra bucha, nesse caso vou ter uma bucha flutuante. Quando eu digo menor atrito interno, o meu contato entre partes vai envolver menores áreas. Logo eu vou ter menor atrito interno, né? Então vou estar falando dessa zona aqui, dessa pequena região, dessa daqui, dessa daqui, dessa daqui, dessa daqui. No fim das contas, pequenas regiões, eu acabo tendo menor atrito interno. Então, menor atrito interno devido a menores áreas de contato. Menores superfícies de contato. Certo? Outro detalhe. E aí eu acabo tendo também um projeto mais limpo, né? Componentes pequenos, né? O package menor. Isso tudo, em termos de projeto, isso ajuda, né? Mas nem sempre é o caso. Temos que entender que alguns carros de competição, eles são pesados. E essa configuração não vai ser vista, né? Então, geralmente isso aqui provavelmente cai em monoposto. O detalhe mais importante desse sistema ou seja, buchas top hatch, uniball e floating bush, certo? O detalhe mais importante é que ele só funciona se o procedimento de montagem estiver correto. Que é o quê? Eu não errar nenhuma bucha, né? Pelo amor de Deus. O procedimento de montagem estiver correto. Ou seja, componentes colocados na ordem correta. Primeiro eu vou colocar as buchas, né? Como é que seria isso aqui? Bom, eu tenho aqui a porca, né? Então o meu sistema, ele estaria mais ou menos... A manga de eixo estaria mais ou menos assim, né? Deixa eu ver.
eixo estaria mais ou menos assim, né? Certo? A manga de eixo estaria mais ou menos aqui. Então, correto. Ah, meu Deus. Ok. Certo? Manga de eixo estaria mais ou menos assim, né? Seria essa região aqui da manga de eixo, né? Então, eu deixo o conjunto mais limpo, mas eu preciso montar da forma correta, certo? Na ordem. E aí, é claro, procedimento de montagem correto, temos ali aperto, né? Provavelmente feito com torquímetro. Isso significa que errado o aperto, eu posso comprometer o funcionamento do sistema, né? Portanto, para concluir, esse sistema busca separar, certo? Funções, separar as funções estruturais e cinemáticas. Certo? Cinemáticas seria o quê? Movimento. Certo? O que é estrutura? Manga de eixo, parafuso, bucha, boss, né? O furo, rosqueado. É ali que eu quero que os efeitos de estrutura entrem e sejam suportados. Uniball, eu quero só o movimento. Então esse sistema busca separar as funções. Ah, meu Deus. De Jesus amado. Ai, ai. Busca separar as funções de estrutura. Não, peraí. Estrutura não. As funções estruturais e cinemáticas. Onde a primeira fica a cargo das buchas, do parafuso e do furo, né? O furo rosqueado, né? Onde o parafuso vai entrar, logo da manga de eixo.
E a segunda pertence à junta esférica. Vírgula, respectivamente. É isso. Então, finalizamos aí mais uma bucha, mais uma configuração. Eu acho que vai ficar mais um pro próximo vídeo. E deixa eu ver o que é que nós temos aqui. Interessante. Vou ver se abordo isso. Não sei, vou pensar. Ok, basicamente esse é um dos últimos tópicos. Vai ficar só faltando a próxima configuração de bucha. Então o que a gente viu é o que? É uma configuração menor, onde eu tenho juntas esféricas menores, né? Com o objetivo de deixar o conjunto mais compacto, de eu separar funções, tem que ser muito bem projetado, né? Bem montado para não haver problemas, né? E deixa eu ver. E é isso. É isso. Temos aqui mais uma configuração finalizada. Nos vemos no próximo vídeo para falar da última configuração, né? Para falar da última configuração, que é o que? Nesse próximo vídeo, quase cai a caneta, a minha Uniball já vai ser grande. Aí já vai ter um outro objetivo, né? Eu vou ter uma grande junta esférica e um parafuso menor. Eu vou ter também as porquinhas do tipo flutuante? Sim. E qual vai ser a diferença desse caso? Aqui nesse caso, elas vão ter ali uma leve interferência junto à junta esférica. Mas isso a gente vai ver no próximo vídeo. Ok? Então, finalizado aqui mais uma configuração, certo? Estamos quase acabando essa parte de upright. Tá foda. E tá calor pra caralho aqui na Itália. Te vejo no próximo vídeo. Até lá.